E aí, galerinha, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui. Vamos para mais uma aula de citologia, onde estudamos os componentes da célula, a unidade fundamental da vida. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a unidade centralizadora das funções, aquela responsável pelo controle da atividade celular, núcleo da célula. Vamos classificar as células de acordo com a organização nuclear, vamos ver os componentes do núcleo, qual a relação entre o DNA visualizado ao microscópio óptico, que é a cromatina, e os cromossomos que observamos migrando para as novas células, à medida que estudamos a divisão celular. Veremos também os momentos da vida da célula, onde ela está realizando suas funções normais, onde ela está se preparando para a divisão e onde ela está realizando a divisão celular. Nós vamos ver o ciclo de vida da célula ou ciclo celular. Beleza? Vamos observar essas estruturas trabalhando, nós vamos defini-las com calma. Então, em primeiro lugar, o que é o núcleo? Enquanto a membrana plasmática é o limite da célula, é a fronteira da célula, define para onde é a célula, para onde não é mais célula. Enquanto o citoplasma é o ambiente onde as organelas trabalham realizando funções, dizemos que o núcleo da célula é o controle, é a estrutura responsável pelo controle que a célula faz, atividades celulares, determinando o que a célula vai produzir, o que ela vai eliminar para o meio, o que ela vai absorver para o meio. Então, nós veremos que o núcleo, formado principalmente pelo DNA, vai conter a receita que orienta as atividades da célula. E essa receita tem que ser copiada para as células filhas. Então, veremos que esse material genético, esse livro de receitas, tem que ser copiado para que as células filhas herdem a mesma capacidade da célula original. Então, o núcleo é responsável pela hereditariedade ou pela transmissão de características entre pais e filhos da célula-mãe para a célula-filha. Ora, do que o núcleo é feito? Qual é a sua composição química? Nós encontraremos, como já falamos em aulas anteriores, os ácidos nucleicos, principalmente o DNA, mas também encontraremos o RNA, e nós veremos que existem proteínas estruturais e catalisadoras, proteínas que darão forma ao núcleo, que organizarão o DNA e que trabalharão na duplicação do DNA, na síntese de RNA. Nós vamos ver a DNA polimerase, a RNA polimerase, enzimas que são sintetizadas no citoplasma e são trazidas agora para o núcleo para ali trabalharem. Perfeito. Ora, observando então esta composição química, podemos dizer então que a composição química do núcleo, do centro de controle, é nucleoproteica, porque encontramos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e proteínas associadas. Perfeito. Ora, toda célula vai ter núcleo pelo menos em alguma etapa da vida. E como nós vamos classificar as células, a classificação mais básica que nós temos das células, já falamos na aula da teoria celular sobre a organização do núcleo. Nós teremos células mais primitivas, células mais derivadas, todas com núcleo. Antigamente, por erro de tradução, muitos autores falavam que tínhamos células sem núcleo e células com núcleo. Hoje temos que melhorar isso. Toda célula tem núcleo, pelo menos durante uma fase da vida. Existem aquelas mais primitivas, como as bactérias, as cianobactérias, as arqueobactérias, que têm um material genético disperso pelo hialoplasma. Essas são chamadas procariontes. Pró primitivo, cário núcleo, tem um núcleo desorganizado, tem um centro de controle, mas o material genético, que é chamado por muitos de nucleóide ou até de cromossomo bacteriano, está espalhado pelo citoplasma, disperso, não está organizado. Nós encontraremos isso, como já falei, nas bactérias, nas arqueobactérias, nas cianobactérias, que estão no reino Monera, no domínio bactéria e no domínio arqueia. Beleza? Esses seres são todos obrigatoriamente unicelulares, têm apenas ribossomos no seu citoplasma. Mas nós temos células mais especializadas, que têm um material genético encapsulado, organizado por um envoltório que nós chamamos de envoltório nuclear, ou carioteca, ou membrana nuclear. Esses que nós vamos mostrar já já como esse núcleo são os chamados eucariotos, ou eucariontes, ou eucarióticos. Algas, vegetais, protozoários, animais, fungos, todos que estão agora dentro do domínio eucária ou domínio eucariota, no reino fungi, no reino protista, no reino vegetal, no reino animal, todos têm material genético organizado por uma carioteca. E também tem diversas organelas
formadas principalmente por expansões membranosas, reticulado endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos e assim vai. Ora, vamos dar uma olhada nesse núcleo agora de célula mais organizada. Quando eu olho o núcleo de uma célula eucariótica durante a interfase, ou seja, o período em que a célula não está em divisão, período que ela está em vida normal ou se preparando pela divisão. Então vamos mostrar aqui um núcleo interfásico. Pois bem, o que nós observamos? Ora, cadê o material genético, o DNA? O DNA é uma molécula filamentosa, linear, formada por dupla cadeia de nucleotídeos. O DNA está organizado em filamentos chamados cromonemas. Então você vai ver esses cromonemas individualizados? Não. Você vai ver agora que eles estão ligados à carioteca, mas estão emaranhados, enovelados. Não dá para você ver no microscópio óptico, você não tem limite de resolução para ver esses filamentos de DNA. Então tudo fica meio nebuloso. Você vê agora o que parece ser um novelo, um emaranhado. A visualização do DNA ao microscópio óptico tem uma denominação, cromatina. Então a cromatina é o DNA agora. Parece desorganizado, mas não está. Nossa visualização é que é imprecisa. A cromatina é formada pelos filamentos de DNA. Cada filamento é chamado de cromonema. Então nós temos agora a visualização da cromatina limitada por um envoltório, que é a carioteca. A carioteca tem estrutura membranosa, formada por dupla membrana, e envolve o material genético, limitando-o. Perfeito. A partir da membrana do núcleo, da carioteca, do envoltório nuclear, nós temos a expansão que formam os canais ramificados, o retículo endoplasmático, tanto liso, sem ribossomos, quanto rugoso, são formados a partir de expansões da carioteca. Perfeito. Ora, o que mais que eu encontro aqui dentro? Não está vazio o núcleo. O DNA, a cromatina, está mergulhada em um meio plasmático. Assim como temos o hialoplasma, que é o meio citoplasmático, é o meio onde as organelas e substâncias químicas estão mergulhadas no citoplasma, nós temos um meio gelatinoso preenchendo o interior do núcleo. Esse meio é chamado de nucleoplasma ou cariolinfa, que tem constituição semelhante ao do hialoplasma. E aí, esse DNA, como é que ele vai comandar o citoplasma? Como é que ele vai falar para o citoplasma agora, faz isso, faz aquilo? Nós veremos então que o núcleo manda mensagens, ordens agora para o citoplasma. Como? Nós veremos que o DNA do núcleo serve de molde para a síntese de RNAs, o RNA mensageiro, o transportador e o ribossômico. Nós chamamos isso de transcrição, como já vimos na aula de ácidos nucleicos. Pois bem, o DNA está aqui. Como nós falamos, o DNA agora pode ser chamado de cromatina. Então, eu tenho esse DNA aqui. Esse DNA vai servir de molde para a síntese dos RNAs. Quando um RNA mensageiro, por exemplo, é produzido, o que ele faz? Ele vem para o citoplasma pelos poros da carioteca para orientar agora a síntese proteica. Mas eu tenho outros tipos de RNA, Michel. Eu também tenho o RNA transportador. Quando o RNA transportador é produzido, e ele vai ter um aspecto que lembra um trevo, ele também vem por um poro da carioteca para o citoplasma, porque ele vai carregar aminoácidos para a síntese proteica. Existe um terceiro tipo de RNA, que é o RNA ribossômico, que também é produzido a partir do DNA. O que acontece com o RNA ribossômico? Ele vai formar ribossomos, mas ele vai imediatamente para o citoplasma como os outros? Não. O RNA ribossômico é armazenado aqui. Ele só vai ser usado no citoplasma quando eu precisar montar novos ribossomos. Então eu vou produzindo RNA ribossômico e vou armazenando, até que eu tenha um depósito tão grande de RNA ribossômico que forma uma região densa e perceptível ao microscópio óptico do citoplasma.
Quando a gente usa corante, fica mais evidente ainda quando a gente usa nitrato de prata. Esta mancha no núcleo de células eucarióticas, pode ter uma, pode ter várias, formada pelo depósito de RNA ribossômico, é o que eu chamo de nucleolo. Então, o nucleolo é um depósito de RNA ribossômico. Normalmente, os genes responsáveis pela síntese do RNA ribossômico estão aqui ao lado. Então, nós falamos que esta região, onde está o nucleolo, é rica em DNA ribossômico, DNA-R, responsável pela síntese do RNA-R. Perfeito. Nós falamos em duas estruturas agora que merecem destaque. Nós falamos no nucleolo e também falamos dos poros da carioteca. O número de nucleolos e poros da carioteca pode variar de uma célula para outra dentro do mesmo indivíduo. Se você pegar uma célula nervosa, um neurônio, e comparar com uma célula óssea, o neurônio vai ter mais nucleolos, vai ter 8, 10 nucleolos, enquanto uma célula óssea vai ter 1 ou 2. Enquanto numa célula nervosa, no neurônio, você vai ter dezenas de poros no núcleo, enquanto que uma célula óssea, você vai ter pouquíssimos poros. Por quê? O neurônio tem mais nucleolos e mais poros do que a célula óssea. Atividade. O neurônio é uma das células que mais trabalha no corpo para manter a atividade agora do impulso nervoso. Ou seja, está produzindo a todo momento RNA mensageiro que vai para o citoplasma. Está produzindo a todo momento RNA transportador que vai para o citoplasma. Então precisa de muitos poros para permitir a passagem. E também está produzindo muito RNA ribossômico, que os ribossomos estão trabalhando continuamente na intensa atividade metabólica dessa célula, então eles são gastos rapidamente, precisam ser renovados. Então você vai ver vários nucleolos numa célula nervosa, poucos numa célula óssea, porque a atividade metabólica não é tão intensa. Ou seja, temos uma relação diretamente proporcional. Quanto mais nucleolos e mais poros na carioteca observam na célula cariótica, maior é a atividade metabólica daquela célula. Tudo bem? Beleza. Com isso, temos uma visão geral agora da estrutura do núcleo interfásico agora em célula eucariótica. Nos chama a atenção, portanto, que nós temos a carioteca envolvendo o material genético, ou membrana nuclear, ou envoltório nuclear, apresentando poros. A cromatina é como chamamos o DNA visível ao microscópio óptico, então toda a cromatina é formada por DNA, nós vamos depois estudar melhor isso, e nós encontramos um depósito de RNA ribossômico, que é o nucleolo, e esse RNA ribossômico vai sendo usado à medida que for necessário para substituir, para formar novos ribossomos que foram sendo desgastados. Perfeito. Vamos dar uma olhada melhor na cromatina no DNA. Como nós dizemos, a cromatina é a visualização geral do DNA ao microscópio óptico. Mas como chamaremos cada um dos filamentos de cromatina? Nós vamos chamar esses filamentos de cromonemas. Cada espécie tem um número de organização da sua cromatina em fragmentos. Se eu pegar agora uma traíra, vai ter 40 cromonemas. Se eu pegar agora uma ervilha de cheiro, vai ter 14 cromonemas. Se eu pegar a espécie humana, tem 46 cromonemas. E aí, o que nós veremos? O cromonema é dividido, o cromonema é formado por cromatina. Ele é dividido em regiões condensadas, enoveladas, e regiões descondensadas. Nós chamamos as regiões descondensadas de eucromatina. Essas regiões são ativas, o DNA dupla fita consegue abrir a dupla fita, usar uma fita de molde e fazer a transcrição, a síntese dos RNAs. A heterocromatina é inativa, porque está condensada, não consegue fazer a abertura da dupla fita. Acreditamos que essa organização é o que explica a expressão diferencial dos genes nas células do corpo, nos diferentes tecidos. Então, se eu pegar agora, nós sabemos pelo experimento da clonagem da ovelha Dolly que todas as células somáticas de um ser têm os mesmos genes. Beleza, mas espera aí. Se eu tiver agora o gene para a produção de uma enzima do suco gástrico, a produção do pepsinogênio, esse gene existe em todas as células do corpo. Mas onde esse gene funciona para a produção de pepsinogênio, que só existe no suco gástrico? Esse gene será eucromático nas células da mucosa gástrica.
E lá no neurônio tem esse gene? Tem, mas lá ele não funciona. Esse mesmo gene estará heterocromático. Opa! Então, as regiões de eocromatina e heterocromatina podem variar de uma célula, de uma célula para outra. Pois bem, então nós temos agora uma conclusão. A expressão diferencial dos genes nos variados tecidos é explicada pela eucromatinização, quando estão ativos, e heterocromatinização, quando estão inativos. Pois bem, nós podemos dizer então que o gene do pepsinogênio lá nas células da mucosa gástrica ele é eucromático, está descondensado. O mesmo gene lá numa célula nervosa estará na forma heterocromatinizada, inativo. E aí, se eu pegar um gene agora que produz uma enzima que ajuda no impulso nervoso, um transportador de sódio e potássio, o gene para essa enzima no neurônio estará eucromático, mas na célula da mucosa gástrica estará heterocromático. Tá? Peraí, os cromonemas formam então os nossos fragmentos, nossos livros, como se fosse uma enciclopédia. Legal. O que eu preciso fazer para a divisão celular? Preciso duplicar esses livros, esses fragmentos, e cada fragmento vai para uma célula filha. Então nós veremos que o DNA nos cromonemas ele vai passar por um processo de duplicação e depois compactação para facilitar o transporte na divisão celular. E aí nós teremos a origem dos cromossomos, que só se formam para a divisão celular. Normalmente o DNA está na forma de cromatina durante a vida normal da célula. Nós vamos ver depois como é que é isso na parte de ciclo celular. Mas nós teremos agora fragmentos de cromatina, os cromonemas, duplicados para poderem serem repartidos em células filhas, mas para serem arrastados eles serão condensados para a divisão celular. Então aqui está o DNA, como nós conhecemos, dupla fita, dupla hélice. Beleza. Esse DNA agora tem que fazer aquela replicação semiconservativa. E aí nós teremos dois DNAs idênticos. Perfeito. E aí o que nós vamos fazer? Vamos prender uma cópia na outra por uma estrutura proteica chamada centrômero. Mas para facilitar o transporte, isso tem que ser enrolado, do mesmo jeito que a gente faz com uma corda, com uma linha no carretel, para facilitar o transporte. Então nós vamos enrolar o DNA em proteínas que vão funcionar como esses carretéis, chamadas estonas. Tem 4 variedades de estonas. Quando nós vemos o DNA se enrolando ao redor das estonas, nós vamos ver os nucleossomos. Ao enrolarmos o DNA nessas estonas formando nucleossomos, eles diminuem agora o seu comprimento total, ficam compactados, condensados, o que vai facilitar a sua distribuição durante a divisão celular. Então vejam vocês, o que nós temos aqui? A imagem aqui embaixo. O DNA, como está demonstrado aqui, dupla fita, adenina com timina, citosina com guanina. O DNA vai se enrolando nas estonas, que seriam esses pontinhos vermelhos aqui, vai formando os nucleossomos. Os nucleossomos vão se enrolando, compactando, condensando cada vez mais, até formarem os cromossomos como conhecemos. Então, de novo, aqui está o DNA dupla fita. Esse DNA dupla fita forma os cromonemas que se enrolam nos nucleossomos. E aí, esses filamentos já duplicados, porque primeiro eu duplico, depois eu condenso, aqui está um filamento, aqui está a cópia dele, eu vou uni-los temporariamente por uma estrutura aqui no meio, que será o centrômero. O centrômero mantém os dois filamentos DNA idênticos aderidos temporariamente para que na divisão celular, na mitose e na meiose, nós possamos separá-los para as células filhas. Cada filamento será chamado agora de cromátide. Então, espera aí. O cromonema original era um DNA. Agora eu tenho 2 cromonemas duplicados, vou chamá-los de cromátides. Então aqui está uma cromátide, aqui está outra cromátide idêntica, que eu vou chamar de cromátide irmã. E aí, quando nós vamos compactando, 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 eis aqui o nosso cromossomo. O cromossomo é formado por 2 cromátides irmãs unidas pelo centrômero. Pensem no centrômero se fosse um clipe de proteína que mantém temporariamente as 2 folhas xerocadas para que depois cada uma seja distribuída
para cada célula filha, para cada nova célula formada. Perfeito. E como é um cromossomo, então? Nós precisamos ter a noção que o cromossomo ele é o DNA, é o cromonema, né, duplicado e condensado para a divisão. Então, beleza. Olha aqui, ó, como é que está o DNA enrolado aqui dentro. Então, quando você olha a cromátide, que é tudo isso aqui, você está olhando para um filamento condensado de DNA. O cromossomo é formado por duas cromátides irmãs unidas pelo centrômero. O centrômero está espremendo os dois filamentos, prendendo um no outro. Então ele é uma constrição, por isso que ele é chamado também de constrição primária, como vemos aqui. Todo cromossomo é formado por duas cromátides irmãs unidas pelo centrômero. Nós vamos ver depois que o centrômero pode estar no meio, o centrômero pode estar na ponta, pode estar entre o meio e a ponta, e nós temos diferentes formas para os cromossomos. Pois bem, o que nós vamos ver? Nós teremos agora umas coisinhas. Primeiro, alguns cromossomos podem ter uma segunda constrição, que é um pequeno estrangulamento do cromossomo chamado constrição secundária. E aqui parece que nós encontramos, é um estudo, não sabemos ainda a razão evolutiva, apesar de termos algumas hipóteses, que nas constrições secundárias estariam as regiões organizadoras de nucleolos, ou ROMs, ou NOR em inglês. Essas regiões seriam ricas em DNA ribossômico, DNA responsável pela síntese de RNA ribossômico, ou seja, a síntese do nucleolo, que organizaria o nucleolo. Perfeito? Além disso, devemos lembrar que as extremidades são formadas por segmentos que protegem os genes funcionais. São os telômeros. Telômeros são as pontas do cromossomo. Pensem nos telômeros fossem as capas dos livros. A capa de um livro não protege o livro agora, o material que nos interessa, as páginas com a informação? Pois bem, os telômeros protegem o DNA do atrito, do desgaste durante a divisão celular. Com o tempo ele vai sendo desgastado e uma enzima chamada telomerase reconstitui esses filamentos de DNA altamente repetitivos, que não realizam transcrição, mas protegem os genes funcionais. Acreditamos que, com o tempo, a queda na produção da telomerase permite que os telômeros sejam desgastados com as divisões celulares sucessivas ao longo da vida, e aí começa a chegar uma hora que você começa a perder o telômero, consequentemente, o desgaste chega nos genes funcionais. E aí você começa a ter perda de genes úteis para as células ficam deficitárias. Bem-vindos ao envelhecimento celular. E aí, teoricamente, se descobrirmos como manter os níveis de telomerase ao longo da vida, poderíamos retardar o envelhecimento celular, pois preservaríamos assim os genes responsáveis pelo metabolismo. Porém, sabemos isso desde a década de 80 e até hoje não sabemos como devemos aplicar a telomerase, a partir de que idade, qual a concentração, nada disso. Então, se alguém tentar te vender telomerase pela internet, tem um monte de gente, vai ver no Mercado Livre, vai ver no Google, tem gente vendendo telomerase, é enganação, é fake. Não, sabemos que a telomerase pode retardar o desgaste da célula e envelhecimento celular, mas não sabemos como interferir artificialmente nisso por suplementação, por cápsulas. Não tem nenhum estudo científico comprovando como você vai ter que tomar isso, como é que você tem que receber. Tem estudo provando como a telomerase funciona, isso a gente sabe. A gente não sabe como interferir nesse processo ainda. Legal? E aí, revisando mais uma vez, um cromonema é a mesma coisa que um cromossomo simples, como alguns exercícios vão falar. O que eu faço com esse cromonema? Duplico. Isso vai acontecer na chamada fase S do ciclo celular, ocorre a replicação semiconservativa, e aí nós teremos o cromossomo com duas cromátides irmãs. Então o cromossomo é tudo isso. Cada filamento é uma cromátide. Esse é cópia desse. E eles são unidos pelo centrômero. O que vai acontecer na divisão celular? Nós vamos separar essas cromátides para cada célula filha. Assim, cada célula filha recebe exatamente a mesma informação que a célula original tinha. Beleza, isso na mitose, na divisão mais comum. Meiose a gente vai ver depois, tem um outro processo. Então, peraí, isso aqui está me explicando a hereditariedade.
Como é que eu consigo que as novas células tenham exatamente a mesma informação da célula original? Nós falamos que o centrômero é o clípsis de proteína, a construção primária. E aí o centrômero pode ficar aonde? Ele não precisa ficar sempre no mesmo lugar, pode variar. E isso é interessante para o isolamento reprodutivo. Tem espécie que tem o centrômero no meio do cromossomo, eu vou chamá-lo de metacêntrico. Tem cromossomo que apresenta agora o centrômero junto à extremidade, ao telômero, é o telocêntrico. Nós temos aquele que está quase no meio, é o submetacêntrico. E temos aquele que está quase na extremidade, que é o acrocêntrico. Por que isso é interessante? Porque a gente vai ver daqui a pouco o cariótipo, que é o conjunto de cromossomos de uma espécie. Se eu pegar duas espécies que têm o mesmo número de filamentos DNA, mesmo número de cromonemas, mesmo número de cromossomos, 40, necessariamente eles são a mesma espécie? Não. Eu posso ter uma com 40 cromossomos agora metacêntricos e outra com 40 cromossomos telocêntricos. E aí? E aí que se eles tentarem cruzar, eles não vão parear os cromossomos. As células diploides, que a gente vai ver já o que é a definição do diploide, não serão viáveis e também não vai ter a separação para a meiose, que não terá um pareamento dos cromossomos chamados homólogos. Ou seja, ter formato diferente impede que uma espécie cruze com outra. Também vai fazer parte do mecanismo de isolamento reprodutivo, garantindo que determinados genes só sejam compartilhados entre os indivíduos da mesma espécie. Então, quando a gente vai estudar cariótipo, a gente vai ver que você tem que contar quantos cromossomos tem, uma espécie com 46 diferente de uma com 48. Mas se eu tiver duas com 46, você vai ter que ver agora se o tamanho e o formato dos cromossomos, de acordo com a posição do centrômero, é o mesmo. Então eu posso ter duas espécies com 46 cromossomos, mas uma tem 46 metacêntricos, a outra tem 46 telocêntricos, são espécies diferentes. Michel, as duas têm 46 metacêntricos, mas uma tem 46 metacêntrico grande e outra tem 46 metacêntrico pequeno, são espécies diferentes. E aí, como é que a gente está falando já em ploidia? É a organização dos cromossomos. Nós vamos ter células que são haploides, que têm cromossomos únicos, singulares, mas na reprodução sexuada nós recebemos, pelo que vimos no conceito mendeliano clássico, material genético do pai, cromossomos do pai, material genético da mãe, cromossomos da mãe. Quando ocorre a fecundação, nós teremos pares de informação genética. Então, os cromossomos ou cromonemas, em espécies de reprodução sexuada, se organizam aos pares, formando espécies diploides. Nós vamos representar as espécies haploides por N e as espécies diploides por 2N. Qual a diferença? Se eu tiver duas espécies agora com 4 cromossomos, mas uma tem 4 cromossomos únicos, um diferente do outro, você vai ver um metacêntrico, um telocêntrico, um metacêntrico pequenininho e um telocêntrico pequenininho, 4 diferentes. Se for diploide, você vai ter 4 cromossomos, mas eles formam pares de mesma forma e tamanho. Uma célula haploide, N igual a 4, com uma célula diploide, 2N igual a 4. Vamos demonstrar isso. Aqui nós temos uma exemplificação. Como classificaríamos essas células? Aqui no canto superior esquerdo, o que nós temos? Uma célula com 2 cromossomos apenas. Então o número total de cromossomos aqui é 2. Esses cromossomos formam pares de mesma forma e tamanho? Não. Tanto a forma quanto o tamanho são diferentes. Então eu vou falar que isso aqui é uma célula haploide, com cromossomos únicos, N igual a 2. Olha aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho quantos cromossomos aqui? 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos. Mas espera aí. Se eu olhar este cromossomo, ele tem a mesma forma e tamanho desse. E ele vai ter genes equivalentes, genes alelos, não iguais, equivalentes. Então se eu pegar a mesma posição, eles terão genes para a cor do cabelo, mas não pode ser cabelo escuro, pode ser cabelo claro. Se você olhar este outro cromossomo aqui, você vai ver que ele forma par com esse. Então aqui nós temos uma célula com cromossomos formando pares, porque de cada par, um veio do pai, outro veio da mãe, um de herança paterna, um de herança materna. Então aqui nós temos uma célula 2N igual a 4, uma célula diploide. E aqui, à direita? Nossa,
nós podemos ter células com vários conjuntos cromossômicos. Então precisamos contar. Quantos cromossomos temos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cromossomos no total. Perfeito. Nós temos 12 cromossomos. Espera aí. Observem forma e tamanho. Esse aqui tem forma e tamanho equivalente a esse, equivalente a esse, equivalente a esse e a esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo jeito, nós temos esse, homólogo desse, homólogo desse, homólogo desse, homólogo desse, homólogo desse. Também 6. Então nós temos 6 equivalentes de cada cromossomo. Então esta célula é hexaploide, 6N igual a 12. O normal é que as espécies com reprodução sexuada sejam diploides. Nós vamos ver que elas podem formar gametas haploides ou esporos haploides. Aí vai ter que acontecer a divisão chamada meiose. Nós podemos ter espécies triploides, tetraploides, pentaploides, hexaploides, que não são comuns. De vez em quando aparece uma por hibridismo, quando você até cruza espécies diferentes. E aí, todo mundo que tenha de 3N mais do que 2N, eu vou chamar de poliploide. Então, ploide, ploidia é o conjunto. Haploide, um conjunto. Diploide, dois conjuntos, formando pares. Triploide vai formar trios. Tetraploide vai formar quarteto de cada cromossomo. Esse exemplo que eu dei aqui é hexaploide, porque eu tenho sextetos de cada cromossomo. Tá legal? E aí, só para ilustrar, nós temos aqui o cariótipo humano, o cariótipo da espécie humana, onde nós temos 46 cromossomos organizados em 23 pares. Vejam o par cromossômico número 1, 2 cromossomos de mesma forma e tamanho. Então nós temos cromossomos agora organizados em pares, sendo que cada par tem um cromossomo paterno e um cromossomo materno. Um que veio do pai, outro que veio da mãe. E aí nós temos aqui à direita o par sexual. Na mulher, nós temos 2 cromossomos X formando um par homólogo. No homem, na espécie humana, nós temos um X e um cromossomo diferente, não homólogo, um heterólogo, que é o Y. Então, o que define o sexo do indivíduo é este par aqui entre os 23 pares. Por isso que ele é chamado de par sexual. Então, o cariótipo ele tem que incluir total de cromossomos, o número total, formato dos cromossomos e também agora o tamanho dos cromossomos. E assim você tem a definição agora do cariótipo, do conjunto que define a espécie. Tudo bem? Beleza, galerinha? Basicamente era isso que a gente tinha para falar hoje nessa primeira aula de organização de núcleo. Tá bom? Obrigado pela atenção, um abração para todos e até mais.